E aí, galerinha do mal, tudo bem com vocês? Desculpem meu despreparo aqui na aparência, eu tô completamente despreparada. Mas este vídeo, ele veio, sabe, no ímpeto da informação que eu tive. E me desculpem também, vocês vão ouvir barulho. A minha voz vai estar um pouquinho diferente porque o ventilador tá funcionando, porque tá muito calor hoje. Mas enfim, eu recebi a notícia, na verdade, ontem, né, da morte do Robbie Rayner, né, que é um diretor super famoso lá nos Estados Unidos, um diretor hollywoodiano super famoso, super querido, e morto pelo próprio filho. Os pais foram mortos pelo próprio filho, né, e é sobre uma situação que eu tenho um verdadeiro horror, gente, que é sobre as drogas. Sim, a morte dos pais foi dada pelo momento de esquizofrenia do filho dele, e ele era um usuário de droga, assim, muito pesado. E eu vou falar sobre isso, infelizmente, sobre essa questão horrorosa, né, que foi o assassinato deles pelo próprio filho, e sobre a situação que a coisa aconteceu na vida deles, né, e vou contar fatos que eu vi na vida real, tá? Que eu presenciei na vida real. Presenciei não, que na verdade eu não vivi o mundo das drogas, né? Glorificado seja o Senhor. E a minha família também. Mas enfim, assim, eu fico muito, muito assustada mesmo em como a droga no Brasil e nessa parte ocidental pavorosa, né? Que quer imitar sempre os Estados Unidos, que é um país do qual eu busco até hoje algo de positivo em questão de referência cultural que eles trazem pra nós. De verdade, até hoje eu não consegui encontrar muito, tá? Que eu acho assim uma cultura artística de referência, né? Podre. E as drogas, ali é algo completamente banalizado, principalmente no mundo artístico, e que hoje a gente vê muito discurso, né? Discurso de legalização, as drogas, enfim. No qual olha, eu vou falar pra vocês. Eu preferia que legalizasse, de verdade. Apesar de ser completamente contra a droga. Muito contra. Mas quem usa, nem tanto quem vende, sabe? E aí a gente teve, por questão do uso de drogas, o uso assim, absurdo de drogas, e um ator importantíssimo foi morto principalmente por isso. Então eu vou contar brevemente, pelo menos o que foi o que passaram pra mim, tá? Quer dizer, pra mim não, foi o que eu vi aí nas notícias. O filho do Robin, ele era um usuário, assim, absurdo de drogas. Muito pesado. E os pais eram codependentes, né? Que lutavam pra que o filho parasse de usar drogas a vida inteira, né? Desde que foi descoberto e tal. E eles não conseguiam, né? Foi a escolha do rapaz ser um usuário de droga, ainda mais num mundinho de muita facilidade que ele tinha, né? Com pais milionários, dando tudo pra ele, enfim. E eles não conseguiram, pelo contrário, a droga venceu eles, né? A droga venceu, assim como a droga vence, assim, muitas e muitas e muitas vezes. E aí eu vou contar mais ou menos um paralelo do que eu vi na minha vida em relação a quem foi usuário de droga e a quem foi um codependente que eu vi, que falou pra mim. Graças a Deus, assim, na minha família eu não tive problemas com drogas, nem com bebida, gente. A gente era literalmente careta e muito porra louca mesmo sem usar nada. Eu falei da leitura porque na minha adolescência eu li muito, eu li umas 2 ou 3 vezes o livro da Christiane F., 13 anos drogada e prostituída. A minha irmã, ela vivia no mundo da galera do skate e tal, e é uma galera que meio que gosta dessas coisas, né? Eu lembro que ela e os amigos assistiam muito filme de skatista também, que rolava muita droga, e teve um filme, assim, surreal, que, cara, eu acho que é o filme que eu mais indico pra todo mundo, que é Diário de um Adolescente, do Leonardo DiCaprio. Apesar que em português tem um nome muito idiota, cara, é um filme que eu acho que todos os filhos pré-adolescentes deveriam assistir, principalmente na nossa educação brasileira, onde a droga e o funk aí berra, né, pra adolescência. Mas que falava muito do mundo real. Christiane F., pra quem conhece, né, lembra da história da Christiane F., e eu lembro que eu via aquelas coisas, eu me horrorizava com o mundo das drogas, de um dia eu ter possibilidade de vivenciar aquela podridão que é o mundo das drogas, né?
de verdade. Então isso me trouxe muita consciência a jamais chegar nesse mundo, graças a Deus. Eu tenho um certo pavor, gente, do mundo das drogas, muito pavor, do que a pessoa se torna, sabe? É só ir a gente numa Cracolândia que a gente vê o que uma pessoa se torna. Mas enfim, e aí eu vou contar 2 casos, né, dessa questão de deixe a pessoa ter a escolha dela, e se você perceber que a escolha é dela, cara, faz a pessoa vazar da sua vida, independente do amor que você tenha. Eu tenho um amigo, na verdade eu não tenho contato com ele há muito tempo, que é o Fernando. Eu frequentei o Bola de Neve durante alguns anos da minha vida, e o Bola tem um programa muito bacana, né, para ajudar pessoas com problemas de droga e álcool, que é o NV, Nova Vida. E era um amigo meu que era o cabeça, né, porque ele foi usuário de droga, né, pelo que eu entendi não foi usuário pesado não, pelo que eu entendi foi maconha, assim. Mas ele quem começou com Nova Vida, né, o NV, e o Bola tem um programa muito interessante em relação a esse programa Nova Vida, né, que é para ajudar pessoas a se libertarem das drogas. Então tem muitos ex-usuários, né, que tentam ajudar pessoas que querem se livrar disso, levando o evangelho e tal, e nananã. E eu lembro que o Fê, ele conversava com muitas pessoas, assim, do qual me ajudou a entender também um outro mundo das drogas. Primeiro, tanto ele quanto os outros ex-dependentes, né, sempre falavam: gente, a pessoa vive nesse mundo porque ela quer. Ninguém tira uma pessoa do mundo das drogas, ninguém. Quem tira a pessoa do mundo das drogas é a própria pessoa. E você tem que entender que a escolha é dele. Ex-usuários falando, não foi um, não foi 2, foram diversos ex-usuários falando. E eu lembro que eles conversavam muito com codependentes ou ex-codependentes, que eram familiares, né, que tentavam ajudar as pessoas a saírem, e perceberam que na verdade foi a escolha da pessoa querer viver no mundo das drogas, e foram aí que eles se libertaram, falaram: cara, a gente tá sofrendo, a família inteira, o cara tá levando, ou a pessoa tá levando a família inteira pro buraco, então tá na hora da gente se libertar, mesmo que nós amamos, que já fizemos muito durante anos, né, por essa pessoa, e quem tá sofrendo somos nós, que foi o caso do Rob e da esposa, né, da mãe do rapaz. E aí teve um último caso, na questão da codependência, que eu falei: caraca, eu nunca tinha ouvido uma história dessa. Na época da faculdade, tinha uma senhora apaixonante, 75 anos de idade. Ela estava fazendo faculdade de arquitetura. E ela explicou, né, o porquê que a gente perguntava, 75 anos, tá? Ela falou: olha, eu fui professora há muitos anos da Embi Morumbi, né? Eu não lembro qual foi a licenciatura dela, mas eu fui professora durante muitos anos da Embi. E me aposentei, eu e meu esposo nos aposentamos, tal, então eu quero dar um novo rumo pra minha vida. A faculdade é pra eu me despertar como ser humano, eu gosto de arquitetura, eu saio de casa, eu entendo que eu tenho uma vida, né, para além da casa, para além da aposentadoria, então pra mim é gostoso, e é desafiador, porque a arquitetura é muito desafiador, né, principalmente a faculdade de arquitetura, e a gente achava muito bacana. E um dia eu conversando com ela, eu não lembro por que aconteceu esse assunto, ela contou um pouquinho da história dela, do esposo, uma família muito bem sucedida, tinham duas filhas, 2 meninas, e uma era médica e a outra foi assassinada na Cracolândia. Sim, assassinada, uma menina rica. Escolheu ir pra Cracolândia e morreu assassinada lá. E a mãe sabe e contava assim, quase que naturalmente. Mas era meio que pra conscientizar a gente. E ela ia falando assim comigo, né? Ela falava: olha, eu lutei muito por ela. Nós lutamos muito por ela. A família lutou muito por ela durante anos e anos e anos. E a gente entendeu que a escolha era dela. A questão do codependente, a libertação também dessa codependência, né? E a família lutou por ela durante muitos anos e entendemos, depois de muito sofrimento, que era a escolha dela. E foi aí que a gente se libertou. Nós conversamos e falamos: deixa ela viver a vida dela. E foi quando a gente começou a se limpar de todo aquele sofrimento que a gente tinha, né? De tudo que a gente viveu ali com ela. E passou algum tempo, ela morreu assassinada na Cracolândia e foi horrível pra gente. Mas a gente já tinha entendido que foi a escolha dela, né? A gente sofria junto com o que ela tinha querido, né? Quisto lá pra vida dela. E eu lembrava, assim, do Fernando falando das outras pessoas que trabalhavam lá no NV, no Nova Vida, falando que a família tem que chegar a um determinado momento que tem que entender que a escolha é da pessoa. Que não foi o caso dos pais, né? Diz que o pai falava, o Rob, né, o diretor, falava pro filho:
Eu prefiro, não lembro muito da frase, tá? Mas eu prefiro, tipo, perder tudo a perder você. Prefiro lutar até o final. E infelizmente ele lutou até o final e as drogas venceram. Então, assim, fica essas 3 histórias pra você, né, dos filmes, cara, que são pavorosos. Quando você entende o mundo da droga, do usuário de droga, é muito pesado mesmo. E vocês entenderem, cara, quem estiver passando por isso, se liberte da decisão da pessoa. Se vocês, de repente, tentaram diversas vezes, né, ajudar a pessoa. Eu conheço uma pessoa que foi liberta das drogas e foi por conta de oração. Foi muito louca essa história, mas enfim. E, cara, a gente tem que parar de normatizar esse demônio, porque as drogas é um demônio de verdade. E tá virando cada vez mais uma epidemia, né, no cotidiano do Ocidente, que permite essas coisas. E a gente tá vendo aí o que tá acontecendo no mundo. Um caso tenebroso de um filho que tinha esquizofrenia por conta da droga, né, que matou os pais, né, e infelizmente sabe o que vai acontecer? Hollywood não vai se conscientizar, o mundo não vai se conscientizar, Oruan não vai se conscientizar, a Anitta não vai se conscientizar, porra nenhuma de ninguém vai se conscientizar com um caso desse. Vocês sabem quem tem que se conscientizar? Somos nós, que temos pavor disso. E, por favor, os filhos pré-adolescentes de vocês, aterrorizem mostrando filmes que revelam de verdade como é o mundo real das drogas. Christiane F., Kids, Diário de um Adolescente, são filmes assim que é pra pessoa ter horror de entrar nesse mundo. Então é isso, meus amores, um beijo no coração de vocês. Desculpem o barulho do ventilador e da minha cara, mas é isso. Um beijo, fui.